Um assassinato cruel que envolve, infelizmente, né? Se é assassinato, é final triste. E é um mundo, sabe, que eu vou ficando assim com o coração apertado de tanta maldade, de tanto ódio, de pessoas que são descontroladas. E no centro dessa trama tá esse aqui com carinha, de bom moço, com coração gelado, uma pessoa cruel que foi capaz de matar a companheira e a própria filha. Um crime chocante. Aconteceu na cidade de Mariana, aqui na região central do nosso estado, né? Quem que é esse homem? É o Felipe. E que tem que ficar atrás das grades, e eu já falo imediatamente, para o resto da vida. Cumprir uma pena pesada de feminicídio que vai contra a companheira, a ex-esposa, a ex-companheira e também contra a própria filha. Gente, é algo assim impressionante. Esse homem teve a coragem de matar a esposa e a filhinha a golpes de facão dentro da própria casa em que todos viviam. Ele simplesmente perdeu o controle numa história de que teria supostamente encontrado algo em relação à companheira, falou em traição, partiu para cima da companheira, partiu para cima da filha, sabe? E depois, quando a polícia chegou ao local, no primeiro momento ele ainda quis dizer o seguinte: não, alguém entrou na nossa casa, eu não sei quem é, e matou, eu estou desesperado. Ele não estava com facão mais. E onde os corpos foram encontrados, e eu quero trazer um detalhe para o senhor e para a senhora também. Quando os policiais chegam a essa casa, encontram uma cena assustadora. E sabe o que é mais difícil ainda? É que mãe e filha estavam e foram encontradas no fundo do terreno, num quintal que tem lá, abraçadas. Foi a última reação dessa mãe para proteger a própria filha contra esse monstro. Mãe e filha foram encontradas abraçadas. Era a mãe tentando proteger a filha. Mas esse monstro teve a coragem de golpeá-las usando um facão. Não dá pra gente, sabe, assim, perder o fôlego. Eu vou pedir uma reportagem do Gabriel, ele esteve na cidade de Mariana, vai trazer cada detalhe do que aconteceu, a entrevista com o capitão da polícia, né, que esteve no local, vai trazer também um pouco do relato de como era a relação desse casal, a morte de... Gente, é uma criança, né? Bebezinho, próprio filho, gente, pelo amor de Deus. Vamos à reportagem, porque é nessa hora que eu fico indignado, é nessa hora que eu peço por prisão, é nessa hora que eu falo que a justiça tem que pegar pesado, é nessa hora que a gente tem que falar que um crápula como esse, um monstro como esse, tem que apodrecer atrás das grades. Atenção nos detalhes, porque é de arrepiar, sabe? É de arrepiar. Isso aí não tem nada por dentro, não. Isso aí é oco por dentro, não tem nada. Então que ele apodreça atrás das grades. Vamos à reportagem. Larissa, de 25 anos, e a filha, Maria Fernanda, de apenas 2, foram mortas com golpes de facão dentro de casa. O assassino confesso das duas é o pai da menina e companheiro de Larissa. Segundo testemunhas, o criminoso primeiro tentou agredir Larissa, que, desesperada ao ver a filha chorando muito, pegou a menina no colo. O objetivo era fugir daqui em busca de socorro para as duas, mas não houve tempo. Elas acabaram sendo atingidas por diversos golpes de facão e morreram juntas. As duas foram encontradas abraçadas em uma área de mata que fica nos fundos do terreno. Quando os militares chegaram aqui, foram recebidos pelo autor, mas sem saber ainda que ele era o responsável. O Felipe, que é o marido, né, o Amásio da vítima e o pai da vítima também, ele estava no local e, no primeiro momento, ele informou que alguém tinha matado as duas. Estava muito transtornado e quando nós chegamos mais ao fundo do terreno, que era uma área de uma mata um pouco mais fechada, as vítimas estavam bastante feridas, ferimentos muito profundos provenientes de golpes de facão. Ainda segundo o capitão, aos poucos, em conversa com o homem, foi percebendo o que realmente havia acontecido. Parece que ele estava num estado de confusão mental muito grande, porque no primeiro momento ele disse que tinha sido outra pessoa que tinha feito, tentando dissimular. Depois ele falou que fez isso porque descobriu um caso extraconjugal da companheira. Aí, nesse momento, a gente já não teve dúvidas. Confessou o que fez? Sim, inclusive, pouco após a confissão, ele nos informou onde estava a arma branca que ele utilizou no crime, né? O facão. Onde que estava, capitão? Estava no terreno ao lado, que ele jogou no muro da casa vizinha.
Ou seja, ele achou que jogando para o lado, talvez ele se livrasse ali da eventual prova do crime. Eu acredito que num primeiro momento ele tenha pensado em dissimular, só que a situação ali foi tão opressora para ele que ele não conseguiu sustentar. No dia anterior, teria inclusive trocado agressões com o suposto amante da companheira. De acordo com a versão dele, no dia anterior, ele envolveu numa briga com um homem que seria a pessoa com quem a companheira dele estava se envolvendo, estava tendo um caso extraconjugal. O homem passou por exame de corpo de delito e foi preso em flagrante. Como a cidade de Mariana é uma cidade relativamente pequena, aqui não existe instituto médico legal. Por isso que esse exame de corpo de delito feito no autor confesso foi realizado em um hospital. Por isso também que os corpos de mãe e filha, da Larissa e da Maria Fernanda, foram encaminhados para a cidade de Itabirito. A Polícia Civil já abriu um inquérito para apurar o caso. De acordo com o delegado responsável pelas investigações, não havia oficialmente histórico policial de violência doméstica entre o casal. Eu obtive a qualificação da vítima e do autor para começar a fazer pesquisas, verificando que a vítima ela não possuía registros de ocorrências aqui na cidade de Mariana de violência doméstica, então ela não era amparada pela rede de proteção existente aqui na cidade. O autor também não tinha passagem. Aqui na cidade também não, entrei em contato inclusive no fórum com a juíza de direito, que é responsável pela matéria de violência doméstica, e ela me passou que não tinha nenhum processo criminal aqui na cidade de Mariana. O suspeito ainda será ouvido. Todo o flagrante foi lavrado na cidade de Ouro Preto, onde é a delegacia regional nossa. Agora começam as investigações. Tenho 30 dias para elaborar o relatório. Pretendo ouvi-lo mais rápido possível, talvez amanhã, no presídio que ele se encontra à disposição da Justiça. E foi feita a perícia no local. Saindo o laudo pericial do local, ele vai me dar uma boa ideia de como a dinâmica dos fatos realmente ocorreu. E isso vai ser fundamental para a elaboração do relatório, que vai fundamentar uma futura denúncia por parte do Ministério Público que inicia o processo criminal. Ele deve ser indiciado pelos 2 assassinatos com uma série de agravantes. A autoridade policial que lavrou o flagrante entendeu, a princípio, a existência de 2 feminicídios. Contra a Larissa, o 121A, e contra a criança, o 121A, parágrafo 2º, que é quando a vítima é menor de 14 anos. E ela entendeu, a autoridade também entendeu o inciso 3, que é contra a Larissa na frente da filha. Eu queria falar sobre isso com o senhor, porque a gente não pode normalizar nenhum tipo de assassinato, mas falando especificamente do assassinato de uma criança, não é algo que a gente está acostumado a ver. Com certeza não. Eu tenho como investigador 7 anos e sou delegado há 12. E nunca vi em âmbito de violência de gênero, violência doméstica, uma vítima criança de 2 anos. Tanto a PM quanto a Civil reforçam a importância de se fazer a denúncia. Sim, é importante que a gente tenha o histórico desse tipo de situação, porque dificilmente chega nesse ponto de cara. Numa primeira situação, sempre as agressões elas começam de maneira branda, se é que pode dizer isso, e elas vão se agravando. Começa com um xingamento e depois um tapa, depois a coisa chega, talvez, infelizmente, nisso que aconteceu.